Um gerente conseguiu receber mais de 90 mil reais depois de passar 4 meses trabalhando sem carteira assinada em uma sucata. Além de conseguir que a justiça obrigasse a empresa a assinar sua carteira, ele levou para casa mais de 90 mil. Quer entender como foi essa história? Então fica comigo até o fim desse vídeo. Meu nome é Alan, eu sou advogado e sócio do MDN Advocacia e aqui no Guia do Empregado você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Olha, esse caso foi bem delicado e aconteceu lá em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O que aconteceu foi que um camarada trabalhou cerca de 4 meses em uma empresa, mas ela não assinou a carteira de trabalho dele. Como ele não conseguiu resolver a situação na conversa, botou o caso para frente e levou a empresa para a justiça. No processo, ele disse que trabalhou como gerente durante 4 meses e recebia um salário de cerca de 14 mil reais. 14.800 para ser exato. A empresa se defendeu dizendo que sim, trabalhou para ela, mas que não era empregado dela. Segundo a empresa, ele trabalhava lá na filial, mas não era subordinado a ninguém. Então, ele não poderia ser considerado um empregado dela. Isso aqui é um detalhe bem importante. A regra em um processo assim é que, se você alega, cabe a você provar. No caso desse gerente, ele entrou com o processo, dizendo que trabalhou como empregado da empresa, mas ela não assinou a carteira de trabalho dele. Se a empresa virasse para o juiz e dissesse: Excelência, nunca nem vi esse rapaz, era ele que teria que provar que realmente trabalhou lá. Mas a empresa não fez isso. Ela disse assim: Excelência, ele trabalhou, mas não como empregado. Nesse caso, era a empresa que deveria provar que realmente ele trabalhou lá de outra forma e não como empregado. E ela não fez isso. Nem a empresa, nem o gerente levaram nenhuma testemunha para ser ouvida. Mas, na primeira instância, não foi o gerente que levou a melhor, viu? Na primeira instância, o juiz entendeu que o gerente não produziu provas para mostrar que realmente foi empregado da empresa. Só que essa decisão do juiz não considerou o fato que a própria empresa confirmou que ele prestou serviços para ela. O resultado foi que o gerente teve que recorrer até o Tribunal Regional do Trabalho lá do Rio de Janeiro, porque ele não concordou com a decisão do juiz de primeira instância. Antes de te falar qual foi o entendimento do tribunal, eu preciso te dizer que aqui no canal a gente publica vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Então, se você quiser ficar sempre por dentro dos seus direitos trabalhistas, já se inscreve e ativa as notificações. Agora, continuando aqui, lá no tribunal, quando os desembargadores pegaram esse caso para analisar, perceberam isso. Eles viram que a empresa reconheceu que o gerente trabalhou para ela, que ela não conseguiu provar que o gerente não era subordinado a ninguém. E aí, meus amigos, o resultado não poderia ser outro. O tribunal reformou a decisão do juiz, diz que o gerente tem sim direito à carteira assinada. E aí, mandou a empresa pagar todos os direitos trabalhistas dele. E não foi só isso. O tribunal entendeu que esse trabalhador provou que sofreu um dano moral ao passar esses 4 meses sem carteira assinada. E ainda condenou a empresa a pagar 10 mil reais de indenização por danos morais. Quando a empresa viu essa decisão do Tribunal Regional do Trabalho, também não gostou e recorreu até Brasília, ao Tribunal Superior do Trabalho. Mas aqui, gente, não teve para onde a empresa correr. A decisão foi mantida. No fim das contas, esse trabalhador recebeu um total de R$ 90.862,27. Eu acho que ele fez a empresa se arrepender de não ter assinado a carteira, né? Aí você deve estar pensando: Alan, eu trabalhei mais de um ano sem carteira assinada, então eu vou receber uma bolada maior ainda, né? Olha, talvez não. O valor aqui ficou alto desse jeito porque esse camarada ganhava bem. O salário dele era de 14.800. Então, se você tem aí um salário parecido, trabalhou sem carteira assinada, beleza. Pode ser que você consiga receber mais ou menos isso aqui. Mas você recebe um salário mínimo, aí não tem como você receber um valor tão alto assim em tão pouco tempo de trabalho, né? E aí lembrando, não adianta nada só ter trabalhado sem carteira assinada para ter algum direito. Você precisa ser visto pela lei um empregado dessa empresa. São 5 requisitos que você precisa preencher para ser considerado um empregado aos olhos da lei. Se você quiser entender que requisitos são esses e como analisar isso na prática, vários exemplos, confere esse vídeo aqui que está na tela. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal.